Olá, bem-vindo para um Zelsos, e hoje eu trago para vocês Assassin's Creed, não o jogo, o filme que está no cinema desde o dia 12 de janeiro. Eu ainda pretendo fazer análise dos jogos, em geral, uma análise geral dos jogos, mas isso vai ficar um pouco mais pra frente porque eu ainda tenho alguns jogos pra jogar. Mas enquanto isso, vamos pro filme. Ele não segue a história de nenhum dos jogos, ele basicamente criou uma história nova de um novo personagem, no caso a história é basicamente a mesma e se encontra no mesmo universo, teoricamente, que o jogo. O filme logo começa com Aguilar no século XV, ali mais ou menos na época em que estava acontecendo a Inquisição Espanhola, Aguilar sendo um espanhol, e ele estava fazendo ali no momento o seu juramento do credo dos assassinos. Essa por acaso é uma das melhores cenas do filme, porque o juramento que ele faz é um juramento extremamente tradicional, na realidade é ainda mais tradicional do que alguns que aparecem nos jogos, mas ainda assim foi muito bom e mostrou um credo de assassinos muito mais completo, que eu já gostei bastante. Então, logo depois dessa cena, basicamente, a gente segue pra um tempo um pouco mais atual, ali mais ou menos nos anos 80, onde a gente tem Caylan Lynch, que ainda novo, criança, e ele é um garoto que gosta muito de coisas radicais, ele já tá tentando fazer uma manobra ali de bicicleta, acaba se ferrando, mas tudo bem. Aí logo depois ele vai pra casa dele, só que quando ele chega em casa, ele encontra a mãe dele morta, sentada em uma cadeira, e enquanto isso, ao lado dela está o pai dele com uma Hidden Blade ensanguentada. Uma Hidden Blade, na realidade, é uma arma extremamente tradicional dos assassinos, é como se fosse uma empunhadeira que você coloca no pulso e que tem uma lâmina que sai por aqui. Só pra vocês entenderem o contexto. Vou chamar o Caylan de Cal, porque é assim que eles chamam no filme. O Cal já entende o que tá acontecendo, o que aconteceu, que foi o pai dele que matou a mãe dele. Isso é bem pesado pra uma criança já de cara. Depois chega um exército na casa dele e o Cal consegue fugir, basicamente. Depois disso é mostrado ele 30 anos depois. Depois de 30 anos ele está preso por ter cometido um assassinato. E por causa desse assassinato, ele foi condenado à morte. E mostra ele logo antes de receber a injeção letal. Ok, seguindo aí, na realidade a condenação da morte foi uma coisa montada pela Abstergo para conseguir o Cal pra fazer testes nele. Na realidade o Cal ele acaba não sendo morto, ele é morto oficialmente, mas ele continua vivo. E ele é levado à Espanha para a base da Abstergo na Espanha. A Abstergo, na realidade, é uma empresa criada pelos Templários, que foram desde sempre inimigos dos assassinos. Os Templários, eles são pessoas que têm alguns ideais meio errados, e que, na realidade, eles controlam basicamente todo o governo. Eles sempre estão ali do lado de todos os governos das principais potências, então é um grupo extremamente forte. E esse grupo basicamente foi quem iniciou a Inquisição Espanhola, por acaso. A Abstergo, ela tem um equipamento chamado Animus. O Animus é como se fosse um equipamento que gera uma realidade virtual, só que ele consegue puxar, através da sua genética, todas as memórias dos seus antepassados, dos seus avós, tataravós e tudo mais. E acontece que o Caylan Flint lá, ele tem um antepassado muito importante que foi um assassino, o Aguilar, que é exatamente esse que a gente viu no início, realizando o seu juramento. A situação é a seguinte, Aguilar, esse assassino, ele foi um assassino muito importante porque ele fazia parte do círculo que protegia a maçã do Éden. A maçã do Éden é um artefato muito importante para os assassinos, porque é um artefato que permite você controlar a mente de diversas pessoas e de grandes massas. Então os assassinos protegiam isso muito dos Templários, porque sabia que se caísse nas mãos dos Templários, eles iam ter controle do mundo inteiro, e isso já era uma coisa muito ruim. Por causa disso, agora no tempo atual, a Abstergo ele tenta achar assassinos para tentar encontrar pistas da localização atual da maçã, para que finalmente eles consigam botar a mão na maçã e conseguir o controle do mundo inteiro. Eles não conseguem achar basicamente ninguém que teve um antepassado que participou desse círculo que protegeu a maçã. A única pessoa que eles conseguiram foi o Caylan Flint, que teve seu antepassado sendo Aguilar. Então eles conseguem o Cal, colocam ele na Animus, fazem lá, eles conseguem pegar todas as memórias e tudo mais, e ao mesmo tempo o Cal, enquanto ele tá vendo as memórias, ele consegue meio que adquirir as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos que a Aguilar tinha na época em que ele era um assassino, na época em que ele era vivo. Isso é muito interessante também. Basicamente, a história do filme é essa. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque eu estaria dando muitos spoilers, e eu acho que vale mais a pena você ver esses detalhes assistindo o filme. Então, continuando, uma coisa que eu já quero comentar logo de cara, da mesma forma, tirar logo o band-aid. Assim como o Warcraft, que foi lançado recentemente, são dois filmes baseados em jogos. Filmes baseados em jogos recebem muita crítica negativa. Por quê? Os filmes baseados em jogos, eles tinham perdido a popularidade muito porque eles traziam
filmes, no caso as produtoras que pegavam os jogos para poder fazer filmes, eles faziam uma história nova, criavam alguma coisa em cima da história do jogo, e isso não era bom, acabava saindo um filme de uma qualidade muito ruim, que basicamente não tinha nada a ver com o jogo, só tinha um nome de igual. Isso era uma coisa ruim. E por causa disso, eu já recebi uma crítica ruim já de cara, sem nem mesmo ser lançado, basicamente. Quando Warcraft e Assassin's Creed foi anunciado há um tempo atrás já, que isso já aconteceu já faz tempo, eles já tinham sido vistos com maus olhos, mas as pessoas esperavam algo bom deles. Quando eles foram lançados, a crítica foi péssima dos dois. Eu reconheço isso e até entendo, só que eu te digo uma coisa. Essas críticas eu não considero nada válidas, porque quem faz essas críticas são críticos de cinema, não são críticos de jogos nem dos dois. Então são pessoas que não conhecem as referências, não conhecem as histórias, não conhecem os jogos, e estão vendo o filme como um filme qualquer, não estão vendo o filme como algo tirado dos jogos. E eu te digo agora, Assassin's Creed, assim como Warcraft também foi, é um filme perfeito pra quem jogou os jogos, pra quem conhece os jogos de Assassin's Creed. Warcraft também é um filme muito bom pra quem jogou Warcraft. Então, eu acho que é um filme muito voltado a essas pessoas. É exatamente esse o público que vai assistir o filme. A única coisa que eu achei ruim em geral do filme foi um pouco a questão da produção dele, o CGI dele é um pouco de baixa qualidade, apesar do nível de produção dele e do investimento que foi feito em cima dele. E a outra coisa também é que a trilha sonora eu acho que não combina muito com o filme, mas querendo ou não, em todo momento que eu estava assistindo o filme, eu me senti vendo a história de um jogo de Assassin's Creed. E isso foi o que me fez eu me apaixonar com o filme. E eu acho que é isso que vale a pena. Ele é muito bom, Assassin's Creed é muito bom, os jogos são bons, alguns acabaram caindo no conceito de qualidade, porque não foram muito bons. Mas em relação à história original de Assassin's Creed, os principais são muito bons. O filme é incrível, é bem feito, traz uma história muito boa, traz muitas referências e easter egg dos jogos, foi uma coisa que eu adorei do filme. Infelizmente eu não sei se vai ter uma sequência para esse filme por causa dessas críticas, mas ainda assim eu acho que é um filme que vale muito a pena. Desconsidere tudo ruim que o pessoal tá falando dele, vá assistir, assim que você fizer, volte nesse vídeo e deixe seu comentário com as suas opiniões. Mas é claro, antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.